A gente vai ver um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, tá? Então vamos lá, pensar em Jesus primeiro, agradecendo a oportunidade de mais um estudo, pelo amparo, pela vibração, Mestre, que nos abençoe de sempre, nos auxilie, nos guie e que nos fortaleça em amor, em fé e em esperança, Pai. Se possa ser graças a Deus. Bom, galera, é o seguinte, o estudo de hoje a gente vai ver sobre o que eu chamo de prelúdio da vida. Só para a gente entender um pouquinho essa palavra, né? Prelúdio. Prelúdio nada mais é que o começo, o início, é a primeira etapa de tudo. Então significa assim, o início da nossa vida. Bom, então a primeira pergunta que eu trago aqui do Livro dos Espíritos é a seguinte: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Ou seja, a gente sabe a data certinha, não, vou reencarnar. Então aqui eu estou no plano espiritual, tá, gente? Só para ilustrar aqui para vocês. Estou no plano, já morri e tal, desencarnei. Estou no plano espiritual e estou, vamos falar assim, me preparando para voltar para a Terra, tá? Bom, então ele fala assim, poxa, eu sei o dia, o horário, enfim, que eu vou retornar. Eles respondem falando o seguinte: presentei-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retornar ao corpo, como sabes que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então ele faz essa comparação do cego, né? Poxa, aquele que o cego não consegue ver e tal, e próximo ali do fogo, não está vendo, né? Assim como a gente sabe que um dia a gente vai morrer. A gente sabe o dia que vai morrer? Não sabe, né? Pelo menos eu não sei. E exatamente essa comparação. Então, é uma coisa que vai acontecer. A gente só não sabe a data certinha, tá? Bom, ele continua, né? Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Ou seja, ele pode, vamos falar assim, pedir para esperar mais, ou pode demorar um pouquinho mais. Poxa, eu quero ficar no plano espiritual, não quero voltar. Isso pode acontecer? Ele responde, né? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre o espírito também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impronemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, tentei interpretar aqui um pouquinho essa frase, tem bastante coisa legal aqui. Então, assim, a gente pode retardar ou acelerar esse processo de reencarnação? Sim, ele fala que sim, né? A gente pode apressá-lo se a gente, vamos falar assim, quiser muito, tiver esse desejo que ele fala, desejo ardente. Ou seja, a gente quer muito, pensa na nossa vida aqui, né? A gente quer muito alguma coisa. A gente vai buscar maneiras de conseguir aquilo, não vai? Ou vai desistir, né? Mas quando a gente tem uma vontade muito grande, aquilo ali a gente supera qualquer dificuldade, supera qualquer barreira que a gente encontre, né? Então, mais ou menos isso na vida espiritual, mesma relação. Ele falou o seguinte, em comparação, quando a gente tem muito medo, então imagina que a gente tem aquele sonho, aquele desejo, mas a gente tem medo de dar um passo adiante, de tentar conseguir. Não acontece isso com a gente às vezes? No mundo espiritual também, mesma forma. Aí ele fala aqui, né, espíritos, que ele fala até covardes e tal, indiferentes. Então, a questão, a dificuldade, o que a gente vai passar nessa vida, que ele chama de provas, né? São as provas que a gente vai encontrar na nossa vida, são sempre assim, barreiras que a gente precisa superar. Então, imagina assim, que a gente lá no plano espiritual escolheu as dificuldades, as provas que a gente vai passar. Então, você sabendo que você vai passar, mais ou menos, né? A gente, poxa, fica com o pé atrás. Poxa, será que eu vou conseguir? Como vai ser? Isso que ele relata, né? Há espíritos que pensam assim, mas da mesma forma que há espíritos que querem buscar essa evolução, querem evoluir espiritualmente, né? Então, esse é o caminho. Através da reencarnação, através do estudo, né? Isso tudo pode ajudar a gente. E assim que ele fala, né? Como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Exatamente isso. Poxa,
Se a reencarnação, esse é um dos passos, né, que a gente pode fazer para a gente poder melhorar, para a gente poder evoluir, então por que a gente vai recusar isso? Certo? Então, se estamos aqui conversando por esse vídeo, é que de alguma forma a gente ultrapassou essa barreira aí. E aí ele continua falando assim, seguinte, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova? E ele responde, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no processo, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então ele explica aqui que, assim, a gente pode, ele fala, pergunta, né? pode escolher o corpo de encarne ou somente o gênero de vida. Então ele começa falando, né? Pode também escolher o corpo por conta das imperfeições. Então é o seguinte, poxa, se na sua vida aqui na Terra, né, a sua prova passa por alguma situação que envolva seu corpo de alguma forma, vamos falar assim, de alguma imperfeição, isso vai moldar o seu caminho. Então é exatamente isso que ele está falando, né? A gente pode escolher nosso corpo? Pode, se isso faz parte da nossa prova. Mas se isso não faz parte, não tem uma grande influência, isso não vai ser um detalhe importante, certo? Porque imagina só, Deus quer que a gente evolua moralmente, certo? Não importa o jeito que a gente importa que a gente cresça, né? E os meios para a gente crescer tem várias formas, através das nossas provas, né? Pode ser uma prova, a gente precisa passar por alguma coisa no nosso corpo, né? Ou passar por alguma situação de saúde, passar por alguma situação, enfim, diversas formas, né? E isso faz com que a gente evolua. Então é exatamente esse o ponto. Então, assim, no final das contas, o que importa é isso, né? Que deixa que a gente ultrapasse esses obstáculos, como ele fala aqui na nossa resposta. Beleza, gente? Bom, esperei uma outra pergunta também que fala o seguinte, ó. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida no momento do mundo incorpóreo, ou seja, no plano espiritual, como vem recebê-los quando para lá volta. Então é o seguinte, poxa, quando a gente vem reencarnar, certo? A gente tem companhia dos nossos, vamos falar assim, dos nossos familiares que partiram, dos nossos amigos que partiram, e vão estar ali com a gente? Ele responde, depende da esfera a que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanhando até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes os passos pela vida afora. Então é o seguinte, eles se acompanham sim, né? Se você tem presença ali de amigos seus, que, poxa, com certeza. E assim, tanto na nossa vida corpórea, que a gente tem a nossa família, nossos amigos, a gente às vezes não faz ideia, né? A gente está sempre sendo, vamos falar assim, influenciado, sendo ajudado por tantos amigos queridos e que de tantas reencarnações, de tantas vidas que a gente passou e torcendo pela gente, né? Pelo nosso bem, pela nossa melhora, certo? Então, assim, faz parte da nossa vida sempre o auxílio uns aos outros. Por que a gente ia ficar sozinho no momento do desencarne? Da mesma forma, quando a gente reencarna. Então a gente tem que ter essa coisa na nossa mente que a gente nunca vai estar sozinho. Não importa em qual situação a gente esteja, a gente sempre vai estar assim, torcendo para o cristão à nossa volta, mas assim como os outros vão estar torcendo pela gente, certo? Então, assim, é tudo uma ajuda. E assim, a gente sempre tem a companhia, né, do Mestre Maior, que é Deus, e de Jesus. E assim, essas questões da reencarnação, né, são sempre assuntos
são muito, que rendem muita curiosidade de muitas pessoas, né? E é natural que, né, que hajam dúvidas. E assim, a gente tem que passar sempre pela mão de Deus, né? Poxa, se a gente está, né, tá querendo reencarnar e escolhe uma prova, tudo escolhe um corpo, escolhe, enfim, essas escolhas que a gente faz, tudo passa por Deus. Será que Deus vai permitir? Né? Será que tudo caminha nas mãos de Deus? A gente tem que ter isso na nossa mente. Então, se a gente está aqui na nossa vida, se a gente está aqui hoje, de novo nesse vídeo, então a gente teve e tem, né, o amparo de Deus, amparo dos nossos amigos espirituais, sempre aqui presentes. Tá, gente? Bom, é isso. Claro que tem muitas mais perguntas a gente podia falar, mas tentei selecionar algumas coisas legais para a gente discutir aqui hoje. Tá bom, gente? É isso. Valeu, gente. Até a próxima. E para a gente fechar, vamos fazer nossa prece de encerramento. Agradecidos estamos, mestre. Mais uma aula. A gente agradece sempre, né? E que nos abençoe, que nos guie, nos auxilie em nossa reencarnação, como a gente falou, que a gente tenha nosso ouvido de ouvir, que a gente possa ter essa sensibilidade de escutar nossos amigos espirituais que querem a nossa ajuda, mestre. Que possamos encerrar esse estudo de muita paz, muita tranquilidade. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente.